Olá, meus amigos, eu sou o Vini. Magnum, tudo bem? E hoje estamos aqui, enfim, para gravar o terceiro episódio da série do Shock Ship. Que é o DBDU M81. A gente lançou outros 2 episódios que falavam sobre toda a informação relativa ao uniforme, sua criação, toda a pesquisa, desenvolvimento e uso. No capítulo seguinte a gente falou sobre o resultado da pesquisa por marcas, cortes. Eu apresentei todo o volume que foi base para essa pesquisa. Aquele volume ao longo do tempo ele foi segmentado, eu separei algumas peças para manter em coleção e disponibilizei algumas peças para venda na loja. E hoje a gente vai falar sobre o legado do Shock Ship, o que aconteceu após a Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos abandonaram a camuflagem e mudaram para o DCU, que seria o Deserto Três Cores. Hoje a gente está aqui com a presença do meu amigo Leite, tá? Vai acompanhar aqui hoje a gravação com a gente. Ele vai ficar quietinho aí, tá com a dorzinha de garganta aqui. Deu uma esfriada esses dias, hoje está melhor. Então a gente vai hoje falar de diversos países que absorveram a camuflagem, utilizaram o material surplus americano, ou seja, o excedente daquela época dos anos 90, que ficou ali em alguns países do meio oeste. E vamos falar também das variações que foram criadas nesses locais. E pescando um pouco do que eu falei nos outros vídeos, a gente vai abordar um pouco mais sobre o conceito do colecionismo de militaria e colecionismo em geral. Vamos falar também sobre gêneros e famílias de camuflagem. E por fim, a gente vai chegar também nos híbridos. Eu vou explicar isso mais no fim mesmo, para ficar bem claro para todo mundo. Dado ao volume e as variantes que tem, foi até difícil eu fazer uma organização para começar a apresentação. Então eu separei mais ou menos por país, continente, tá? As variantes dentro desses países. A Arábia Saudita, por exemplo, tem muitas variantes dentro do mesmo uniforme, da mesma força. Então eu vou apenas apresentar eles, eu não vou falar das modificações, das formas, porque senão tomaria muito tempo para fazer essa especificação. Então a gente vai fazer uma passagem rápida aqui mostrando todo o material, tá bom? Então a gente começa informando que os Estados Unidos, o exército, ele deixou de usar o padrão em 92, e a última força que abriu mão desse padrão foram os Marines, que usaram até 1995, trocando depois para o Deserto Três Cores. Os lotes que tinham sido produzidos, grande parte deles ficaram ali no Iraque. Eles serviram para abastecer a nova guarda que ficou lá montada pelos Estados Unidos. Exato. Então eles absorveram grande parte do material produzido. Muito do tecido que havia sido produzido e não transformado em uniforme também foi destinado para lá, tanto para o Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e até Emirados Árabes, para utilização na produção de uniformes lá, tá? Então a gente vai começar aqui falando da Arábia Saudita, que é o que eu tenho uma grande variação aqui dentro do padrão, tá? Eu tenho 2 variantes aqui, eu acho que aí pela câmera dá para perceber. Esses 2 padrões, eles serviram em geral as forças armadas da Arábia Saudita, tá? Foram os primeiros a ser utilizados. Olha esse igualzinho americano. A calça, ele também, ó, você vê que já é um padrão até diferente dos outros 2, ou seja, essa da calça eu não teria gandola para mostrar, tá? Seguindo a utilização do padrão, eles fizeram essa variante que é da Special Security Forces, Forças Especiais de Segurança, subordinadas ao Ministério do Interior. Eu acho bastante bonita essa combinação de cores. Legal. Né? Tom ali desse amarelo, beirando, né? Muito louco. Eu gosto desse tom do marrom mais escuro, né? Você vê que ele tem bastante dominação de... Agora ele, como tá desbotado, parece cinza, né? Mas é um preto, é bem bacana. E como um colecionador hard que sou, eu fiz uma triagem para separar algumas dessas, mas eu mantive muitas desse padrão das forças de segurança, porque houve muita variante. Então a gente tem alguns em tecido de brim,
em tecido de ripstop, e dentro deles, eu vou... Segura aí, Magno. Segura esses dois, que eu vou tentar mostrar a grade, né? Porque tem muito variante com cores mesmo, né? Essa dominação é mais esparsa, né? E aí, em geral, eu mantenho as gandolas com suas variantes. Esse daqui já é um casaco forrado, dá pra ver o forro por dentro. Deixa eu pegar um outro casaco. Esse aqui é um M65, tá? Ele está bem dentro desses. Eles, de um ou outro, eles apresentam diferença nas formas também, não apenas nas cores, tá? Seria intencional ou falta de controle de qualidade, hein? É por época mesmo, né? Também, então, produziu num lugar, aí vai produzir em outra época, em outro lugar, refaz o quadro com base no anterior. Cilindro de... Ou refaz do zero, né? Olha isso como ele é adensado, cara. Tem bem tá mais vendo? Ele tem mais manga, né? Esse aqui tá bem bonito porque ele tá com, com vários bordados, com nomes, né? Então, realmente, esse aqui é um tecido bem fininho também. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a arara, sem bagunçar. Aí aqui. Esse próximo aqui, especificamente, eu acho ele bem bonito, ele é bem distinto. Inicialmente, eu imaginava que ele fosse um padrão... francofono, algum país africano, em função do corte, que ele é um... O F2, né? É o F1, F2 francês, tá? Que ele imita com esses bolsos aqui. Qualidade boa também, pesado. Só que na pesquisa eu descobri que é das Forças de Defesa Aérea da Arábia Saudita, tá bom? Achei ele... A combinação de cores dele eu acho bem bonita. Qualidade do material. E esse daqui foi um dos caros, né? Que eu lembro. Para conseguir, comprou, a gente... se matou. Então, em determinado momento, eu acho que assim, por impressão deles, o uniforme, a camuflagem ficou adequada pelo território e eles começaram a fazer uma variação que, assim, pelas cores eu vou chamar de urbana, tá? Que ele está mais dentro do cinza, né? Alguns são azulados. Eles, nas pesquisas, todos informam que eles são do Border Guards, da guarda de fronteira. Mas a gente viu também que eles podem ser dos Marines, tá? Isso não tem confirmação. Foram vistos em alguns uniformes o epaulet com informações aqui de fuzileiro naval da Arábia Saudita. Esses aqui, segura aí, Magno. Opa. Também eles possuem alguma distinção de cores, tá? E tecidos. Esses três são ripstop. Aí eu tenho aqui um já em brim um pouco mais desbotado. Aí, gente, eu guardo manga longa, manga curta. Às vezes esse aqui foi cortado, mas como tá manga curta... Eles têm mania de fazer isso lá, eles curta da coleção, Tem uns que mandam costurar, né? Não chega nem cortar a manga, ele costura a manga dobrada. Muitos desses países até hoje utilizam o padrão, tanto que eles já produzem aí peças um pouco mais modernas, que são as combat shirts, tá? Então eu tenho duas versões também, uma manga longa e uma manga curta. Não achei a combinação bonita, acho que poderia ter acho que ele podia seguir a cor do fundo, exato, né? Tipo acho que ficaria o CP do americano. Bem mais interessante. Aí eu tenho duas calças avulsas aqui. Adoro quando países assim seguem tendências, cara. Do americano, cara. Nesse aqui dá pra perceber uma distinção muito grande das cores e não é desbotagem, tá? Esse aqui fica bem claro. E os dois são tecidos de ripstop, não dá pra dizer que é o tecido que faz a diferença na impressão. Não. Esse aqui e tá nem bem aramida bonito. Aramida acontece muito isso. Cara, eu vi um desse daqui, ó, nessa tonalidade, 3 cores. Tipo um DCU com essas cores aqui. Pô, interessante. Também da Arábia. Lindo demais. A gente tem um rolo de tecido desse. Tem aqui um M65 também. Parece pele de carneiro, que interessante. Com forro incluído. Nem a cara deles mesmo. Você vê. O segundo modelo tem esse forro. Ainda dentro da coleção da Arábia Saudita, acho que esse aqui eu mostrei anteriormente. É uma malha produzida nos Estados Unidos, mas para as Forças Armadas da Arábia Saudita mesmo. Esse é um dos xodós da minha coleção, porque o estilo da peça, que é o comando pullover, para mim foi o começo de tudo da loja. Foi a primeira peça que eu tive, foi o comando pullover, comando britânico verde. E sempre que eu encontrei alguma coisa variante, então eu tenho dele laranja, tenho chip, eu vi uma tem foto cinza, hoje, né, preto, laranja. Tem o caqui, verde, azul. Então todas as cores desse comando pullover que eu encontrei, eu comprei para uso e esse para coleção mesmo. De vez em quando eu uso. Esse eu já vi no livro da Osprey, acho que um oficial do Iraque usando ele, cara. Perfeito.
Eu vi num filme no Netflix, já faz um tempo, eu não lembro, eu anotei, perdi a anotação, onde um miliciano utilizava ele. Os bolsos, eles são para usar o bolso da gandola por baixo, né? A etiqueta... produzido nos Estados Unidos. Aqui, muito legal, made in USA. Então vamos lá. Acho que o americano ficava com inveja, né, vendo eles com evoluindo dentro do padrão. Caramba, a gente não teve isso daí, não né? Teve. Mudando de país ainda dentro do Oriente Médio, a gente apresenta agora aí o uniforme da Jordânia, tá? Ele vem na própria etiqueta JAF, que é Jordanian Armed Forces. Tem aqui um conjunto em brim e uma calça em hipstop, tá? Detalhe, eu identifiquei todos eles com a bandeira do país para ver a distância na arara. Então, o que a gente conseguiu fazer a identificação, ele tá... fica bonito também, né? Eu pretendo também inserir informações posteriormente de pesquisa, né? Só que não deu tempo de reunir tudo para a realização desse vídeo. Conforme eu falei no começo, tem alguns detalhes de conceito que eu vou deixar um pouco mais para o final. Então eu vou mencionar alguns países e vou passar direto sem mostrar, porque são exemplos importantes para a gente falar do conceito. Então, passando de país ainda dentro do Oriente Médio, a gente tem uma versão aqui da UAE, que é dos Emirados Árabes. Aí a gente vai passar aqui pelo Kuwait. Esse daqui, como eu já mostrei um outro lá, eu vou mostrar ele também. Então você vê que ele é um padrão muito mais urbano ou marinho, polícia, né? Exato, né? Que eles fizeram. Então, esses em geral eles são utilizados pela polícia, tá? Do Kuwait. Tem um outro kuwaitiano, eu vou falar depois. Deixa eu até deixar meio frisado aqui esses dois. Vamos lá. Irã. O Irã também, ele assumiu a base do uniforme original. Esse daqui, ele é do Sepah Comandos. Quando a gente fala de Forças Armadas no Irã, é bem complicado, porque eles têm... Muito dividido. Duas Forças Armadas. Tem a Força Armada Real, que foi até 79, permaneceu, e após a Revolução, criaram-se as Forças Armadas do IRGC, que é o Islamic Revolutionary... Guarda Islâmica a Islamic Revolutionary Guard Corps. Então, que é a Guarda Revolucionária? Então, eles têm Marinha Exército Aeronáutica e a Guarda Real também, Marinha Exército Aeronáutica. Então, mas tem mais segmento ainda. Sim, tem a Milícia Popular, é bem complicado. É a bateria Terra-Ar também, que tem uniforme próprio. Eu vou tentar... O Irã merece. Falar com um amigo nosso, porque vale a pena a gente explorar um pouco. Ele acho que não falaria, mas ele vai ceder informação para a gente produzir, tá? E o Irã, especificamente, ele é um país que eles experimentam muitos padrões de camuflagem. Armamento. Então, para quem não conhece, já indico o Camopedia. Camopedia é uma das nossas fontes de pesquisa, não a única, porque a gente não pode ficar preso num meio só. Se você não conhece, camopedia.org, entra lá, é dividido por continentes, dentro do continente por países. Entra lá no Irã, só de Lizard, né? É da família Lizard, aquele que eles têm dezenas lá, né? Aquele é na vertical, sim, é o Lizard. Só de Lizard, padrão Bird, sei lá, deve ter 12 a 15 padrões diferentes com variação de cores, vale a pena conhecer. De desenho, é bem legal, a vertical Lizard deles. Eu vou apresentar então do Irã especificamente agora só esse, eu tenho mais alguns que vão servir para os conceitos no final, tá? Então eu explico de que força que é e falo dele um pouco mais pra frente. Então esses aqui estão separados, esses aqui ficam também. E aí a gente chega na Líbia, tá? Do grande Muammar Gaddafi. Também ele utilizou a base do choque chip tradicional, deserto de 6 cores. A gente pode ver que ele é um pouco mais escurecido. Eu gosto. Parece que ficou no forno. Parece que deu uma tostada a mais, né? Ficou no forno. Eu particularmente gosto dessas tonalidades um pouco mais escuras, tá? A Líbia tem um segundo uniforme aqui, que também vai ficar para o final para a gente abordar conceitos. Agora a gente vai entrar num país que eles também têm os uniformes shock chip na variação de deserto, com alguma variação. Eu tenho 3 exemplares aqui, que é do Cazaquistão. Então esse aqui, legal, eu consegui ele com os patches, né? Com os os names aqui, exato. Novinho, conjunto. O mesmo uniforme com uma variação de cor, suave, né? Acho que na câmera dá para perceber. E por fim, um dos que eu gosto mais e que eu uso pela combinação das cores. Cara, essa cor, o mais claro aqui, pra mim chama muita atenção.
Vamos aproximar um pouco mais lá. Vira de costas, eu acho. Eu gosto de pegar variação de tons. Então esse daqui também eu consegui ele com todos os bordados. Utilizo eventualmente a gandola, um outro dia eu utilizo a calça também. Acho bem legal. Ele tá com as insígnias aqui no colarinho. E o Epaulet, que é no padrão normal. Ele não tem. No padrão do outro. Normal, né? Vamos dizer assim. Passando um pouco adiante ainda, a extremo leste. Eu vou pular aqui, mas a gente tem Filipinas. Mais a leste ainda, Coreia do Sul. Padrão idêntico, tá? Esse também ele veio identificado com patente, nome e a bandeira. Bem semelhante. E a gente chega aqui Austrália e Nova Zelândia. Também uma réplica, apenas o tecido ele é um pouco mais fino. O frame ele parece um pouco diminuído porque as pedrinhas parecem menores. Tecido bem leve mesmo. Né? Ele lembra a camisa de serviço verde. É o mesmo corte, verdade, inclusive, só que ela tá em chocolate chip. Aí, Mother Russia. Legal, cara. Os botões encapados, né? Não, ele é um estilo mais uma jaquetinha. Ele tem bolsos na lateral com zíper, elástico na cintura aqui. E esse aqui é um conjunto também, zeradão. Tá? Seguindo, só para não perder aqui aquela ordem. Aqui. E esse daqui. Esse tá bonito até com a Paulet. Bom, Rússia, considerado um país europeu, a gente segue na Europa com duas versões aqui do uniforme espanhol, tá? Tem um de manga curta, segura aí. Ó, que legal. E um de manga longa. O tecido é bem gostoso, ele é meio, parece uma toalha. Ele deve absorver bem. O fardamento desse pé é bem feito, muito pouco falado, mas muito bem feito, ó. E provavelmente são versões de épocas diferentes, tá? Esse aqui ele tem botões de pressão encapados. Esse daqui já é botão com caseado esse mesmo, lembra né? o DBDU mesmo, né? E esse aqui lembra o top do Flector. Também. Esse daí eu eventualmente eu uso. Ele tem um peido aqui. Ele tem um acolchoadinho aqui nos ombros. É bem legal esse. Isso é da Força Aérea, né, espanhol? Ele tem o brasãozinho aqui, silcado, muito louco. Dando sequência, padrão original americano, porém produzido e utilizado pela República Dominicana, tá? O tecido ele parece até um pouco mais áspero, né? Um pouco mais duro ele que o padrão americano. Ele tem mais nylon, poliéster na composição. Agora, se você vê a etiqueta é padrão, até diz aqui, ó, produzido na República Dominicana com componentes americanos, tá? Esse aqui tá zeradinho também. Vou chegando aqui descendo na América, né? A gente tem Bolívia. Você lembra quando chegou? Legal, cara. Bem feito, viu? Não é mal feito, não. Ele também está com todos os bordados, calça. Padrão idêntico, apenas produzido no tecido de hipstop, né? O que difere do uniforme americano. Por fim, a gente chega aí no Brasil, tá? Você vê que a coloração ela difere um pouco. Esse é um exemplar que eu tenho. Se você buscar fotos pela internet aí dos uniformes do pessoal de Caatinga, Sertão, exato, Norte e Nordeste, você vai ver outras variações. Esse daqui ele é um dos primeiros, eu tenho ele há bastante tempo, infelizmente eu tenho só a calça. Então se tiver algum camarada aí do SIAC ou de alguma outra força aí de Caatinga ou litorânea que utilize esse uniforme e quiser colaborar com a nossa coleção, na verdade vai estar colaborando com duas coleções. Porque esse uniforme Shock Chip brasileiro, ele se encaixa tanto na minha coleção de Shock Chip, quanto numa outra coleção que eu tenho de uniformes nacionais de polícias militares ao redor do Brasil, que numa oportunidade, quando estiver mais organizado, a gente vai apresentar isso com calma também, tá? Então é isso aí, aceito rolo, eu não vou nem pedir doação, eu aceito rolo, tá? Se você tiver um uniforme completo, pode ser usado, ou mesmo uma gandola, de preferência com os bordados aí para deixar bonita a coleção. O tchan, não arranque os bordados. Entre em contato aí que eu vou apreciar muito obter essa peça para a nossa coleção. Pesado. Aqui no fim a gente tem alguns outros que eu adquiri para a coleção. Muitos deles vêm sem etiqueta, alguns deles a gente faz identificação por imagem, por pesquisa mesmo. Então eu tenho vários, eu vou tirar e vou jogar no chão para espalhar. Vai mostrando esses aí, mano. Vai tirando, dá uma virada. Então assim, a coleção ela se estendeu muito, tá? Esse daqui, ó, o Magnum me xingou
Até colocou aqui, ó, paguei caro, sem saber, e provavelmente sendo uma peça comercial, mas é aquilo. Colecionador maníaco acaba que faz loucura mesmo. Ele lembra um pouco o sul-africano, as variações do Sadfi 2000, né? Nesse meio pode haver, então, peças comerciais ou peças oficiais que a gente não identificou. Eu nem lembrava disso, cara. Essa mesma aí, ela provavelmente é Arábia Saudita também, mas eu não tenho comprovação. Então, uma outra variante. Olha esse bem amarelinho. Um outro M65 aqui. Esse outro também sem identificação. E aí vamos para uma peça comercial. Quando eu vi a foto, eu achei que podia ser um shock chip diferenciado original, mas porém quando chegou, esse aqui a gente vai ter que aproximar. Ou a gente tira uma foto e o Pedro coloca na edição. Ele tem alguns detalhes pequenininhos, um deles é uma marca, que ela se repete, que eu não identifiquei qual é a marca. E tem uma folha de maconha aqui, que eu só percebi depois. Vê, Pedrão, se vai focalizar isso aqui, ó. Não, tá muito escuro. A gente põe a foto. A gente faz um close com a foto. Então esse aqui é um padrão comercial, paguei, veio, mantive. E colecionador maníaco que sou, apreciador da camuflagem, não pude deixar de passar. Essa daqui eu adquiri até antes da outra malha, ela é uma malha americana, não é de uso militar, mas também é coisa mais linda. Então adquiri, foi para coleção. Primeiro esse aqui. Opa! Aí, pesquisando, achei primeira, né? No eBay, essa que foi a primeira. Ele é um tracksuit da Adidas, tá? Com padrão shock chip. Eles possuem a calça. O formato ele diverge bastante, as cores divergem bastante, mas é com base. Então ele integrou a coleção. Aí um dia um amigo meu veio, curtiu, eu falei pra ele, ó, achei no eBay. Daí alguns dias ele me liga, pô, consegui uma diferente. O cara me vem e me fez passar vontade. E aí eu corri atrás e consegui. Então esse é um tracksuit da Adidas. Aqui já é uma jaquetinha mesmo da Adidas, tá? Forrada, estilo moletom, 4 bolsos frontais. Isso é bacana. Punhos. Então, pesado até. Mas isso é coisa de colecionador maníaco mesmo, que não vê o limite. Bom, aí na questão do colecionismo, a base da minha coleção é o shock chip americano, tá? Eu, quando percebi que o foco não era tão pequeno e comecei a entrar nesse meio, realmente eu vi que não seria uma boa ficar investindo tanto se meu foco era aquele e por acaso aconteceu isso. Então hoje eu não invisto nisso. Se eu acho uma peça numa oportunidade boa, num custo bom ou um rolo bom, eu coloco de outros países ou alguns padrões comerciais apenas como variante. Mas eu não invisto pesado, eu não fico correndo atrás exatamente porque o foco... Porque quem procura acha e tem que ter a bala na agulha. Eram os americanos, então eu sigo apenas procurando ampliar uma coleção que, não vou dizer que está completa, porque a gente sabe que tem alguns outros itens que realmente são mais raros e que a gente vai seguir procurando. E sabe que nunca vai completar, mas a gente segue, né? Aqui no Brasil é difícil conseguir essas coisas aqui, cara. Então, aqui é sobre o padrão de colecionismo, que a minha dica era sempre ter foco, eu quando comecei a me perder saindo do americano e entrando no multinacional, você vê o volume, foi bastante coisa, eu realmente falei, não, chega porque se a ideia é ter foco, é melhor parar por aqui. Então agora a gente vai abordar um pouco a parte do gênero e das famílias de camuflagem, tá? Então o gênero de camuflagem para que ela serve especificamente. Então a gente define como gênero selva, deserto, urbano e neve, que seriam os padrões mais tradicionais, né? Na faixa norte tem os de neve, aqui no Brasil não é recorrente, a gente pode não tem, né? colocar como gênero água também, porque eu vou falar uso de água. Porque ficou assim, muito restrito a marinha utilitário, né? Porque os azuis, em geral de marinha, eles são meramente estéticos. Costumo falar aqui, se o cara está embarcado com um uniforme camuflado azul, se ele cair na água, imagina para encontrá-lo. Não acha mais, cara. O cara tchau, vai virar água lá, mesmo. entendeu? Então, o gênero de marinha, de camuflagem, azulados em geral eles são meramente estéticos. Os de polícia, o azulado, ele até tem um poder de mimetismo em regiões urbanas, tá? Então a gente já leva o azulado de polícia para o gênero urbano. Então o shock chip, deserto 6 cores, aliás já vamos corrigir até a pronúncia, tá? Lá fora, quando você vai comer uma barra de chocolate, você não fala assim, I want a chocolate.
Você fala Iona Chocolate. Então ele é muito abreviado. A gente brasileiro, quando aprende, tem muitas palavras dessa forma que a gente vai produzir da forma como a gente lê. Chocolate. Só que o cara vai te servir um chocolate, mas ele vai te olhar torto, porque a pronúncia real é chocolate. Então eles cortam um finzinho. Então quando a gente vai tratar da camuflagem, já vamos cortar logo para chalk chip. Então já corta o latte. Chalk chip, tá bom? Então fica aí padronizado para você, quando a gente vai falando, ou para quando você estiver pesquisando fora ou falando com alguém fora do país, vai ficar mais fácil de você... Pode digitar direto chalk chip, você vai encontrar o que você quer. Joga chalk chip que tá valendo, tá? Então a gente vai começar falando por que um padrão, inicialmente lançado como Deserto 6 Cores, por fim tornou-se uma família de camuflagem. Então a gente traz o conceito de família, por exemplo, um bem tradicional, que é a família Brushstroke, que é o de pincelada. Começou na Segunda Guerra com os Exato. britânicos. Se você quiser entrar a falar dos padrões desses nomes... Vou falar as principais, tá? Como o Vini tinha falado do Brushstrokes, né? Ele vem do inglês. Segunda Guerra, se passou bastante na Europa pelos belgas, eles adotaram. Foi tomando corpo na África pelos franceses, que nasceu uma variação, né? Que aí já da família deu corpo a Brushstroke, já criou-se o Lizard. Ou seja, o Lizard é um padrão de camuflagem que da tem sua família Brushstroke. Depois ele deu corpo a uma família, né? A dele, do Lizard. Aí a gente vai estar falando do Lizard brasileiro, do português. Português, francês, vai ter grego, variações na Ásia. Exato. Uma outra família que a gente pode falar é a família Leaf, bastante tradicional. Também, se você quiser participar um pouco mais aí, pode falar. Do Woodland, né? Começa com o RDL em 48, Exato. Que era um projeto, acabou não saindo, né, na Segunda Guerra. A gente vai começar a ver ele nos anos 60, com a Guerra do Vietnã. Depois ele vai dar corpo para muitas variações do próprio projeto do RDL. Vai aparecer bastante na Europa. Vai ter Sérvia. Se eu ficar falando de todos os países que tem uma variação do Leaf ou do Woodland propriamente dito, eu vou ficar até amanhã falando. O vídeo vai ter 2 horas. Então tá. Família Tiger Stripes. Exato, Tiger Stripes, ou seja, camuflagens ao longo do tempo elas vão sendo modificadas. Exato, Flectar é uma família, começou com o Picamo, foi variando, entrou no Flectar alemão, tem o Flectar dinamarquês, tem o russo. Ou seja, esse é o conceito de família. A geométrica. Então, a partir do momento que os Estados Unidos deixou a camuflagem e outros países começaram a produzir, começou a fazer as adequações para os seus biomas em cada país. Então, a gente primeiramente vai falar que o Chalk Chip ele deixou de ser uma camuflagem específica de deserto. Sim. Tá? Então, a gente já mostrou os da Arábia Saudita, que criaram padrões urbanos, e a gente vai mostrar agora o da Líbia, que virou um padrão de selva. É um Chalk Chip 6 cores de selva. Acho bem bonito também a variação de cores. Legal, cara. Tem aqui também um Chalk Chip filipino. Esse eu acho fantástico. Eles têm outras variações nas Filipinas. Também um padrão de selva. Tá completo. Você também. lembra um da polícia de Batangas? Que era Chalk Chip. Ele não é choque, ele é DPM, mas ó, gente, uma curiosidade, o DPM também, nossa, como ele deu corpo pra camuflagem, não cortando só raciocínio. A gente vai falar aqui, sobre DPM chegando nos híbridos, tá? Então, tem um outro padrão de selva que eu aprecio muito, que é do SADF, que é o 2000, né? Da África do Sul. É utilizado até hoje, né? E eu tô tendo dificuldade em conseguir, então se alguém souber aí... Ele é caro, tem umas pessoas que paraquedistas são muito caros. A gente até acha, mas entra no leilão e nunca vence, né? Então, não tem como. Melhor não. Então ele deixou de ser um padrão exclusivo de deserto e virou um padrão de selva. Em determinado momento, ele deixou de ser um padrão de 6 cores. Então eu tenho esse que eu pulei dos Emirados Árabes. Ele é um padrão de 5 cores, curiosamente produzido pela Samsung Corporation para os Emirados Árabes. Tá? A diferença dele é o seguinte, ele tem as 5 cores, o que muda é que a borda, a sombra do pebble, da pedra aqui, ela é na mesma cor do marrom mais escuro.
Então ele não utiliza o preto. Então aí criou-se um padrão Que é até de mais barato de produzir, né? 5 cores. Quanto menos tinta, menos despesa. Agora eu vou mostrar uma outra peça que variou a numeração de cores e já entra no conceito de padrões híbridos de camuflagem. Tá? Então, esse aqui do Kuwait, ele é utilizado não só pelo Kuwait, outros países utilizaram esse surplus, alguns países africanos também utilizaram essa camuflagem. Então ele é um shock chip de 4 cores, ou seja, uma base verde claro, uma base verde um pouco mais escuro e as pedrinhas claras com a borda em marrom. Tá? E esse ele já é um híbrido com o padrão Ameba. Então, tava salivando pra falar, cara. Ameba é uma outra família de camuflagem. Então, se você pegar lá por família aqui, ó, Flector, Brush Stroke, Leaf e o Shock Chip. M90. E o Amoeba. Então, esse daqui, ele ramifica do Amoeba com Shock Chip. Eles criaram um padrão de 4 cores, de selva. Eu acho que ele é híbrido para deserto também. E misturado com o padrão Amoeba, bastante curioso. Ameba, Vini. Ameba, a Moeba é a massa, cara. A Helena brinca, meu Deus. Agora um outro padrão híbrido bem curioso, tenho 2 variações. Eu sei que existem 3 ou 4 desse daqui. Eu consegui 2. É daquele país que a gente falou que testa bastante camuflagem, são do Irã. Segura um aí. Esse aqui é louco. E esse daqui. Então, fiz a cola aqui. Esse daqui, ele é dos fuzileiros da Marinha Real, ele não é do IRGC. Lá ele não tem aquela distinção de US Navy e US Marines, ou seja, os fuzileiros navais fazem parte da Marinha. Então esses uniformes, eles são de fuzileiro naval da Marinha Real, tá? E são 2 padrões híbridos de DPM, que é uma família, que é um padrão distinto originário do Brush Stroke, também, da família Brush Stroke, e que eles mesclaram o DPM com os Shock Chip. Vocês podem aí claramente ver essa mistura de cores. Tá? E se ele tá desbotado, ele tá bonito, cara. Olha que uniforme bonito. Corte dele. Na pesquisa eu descobri que tem mais 2 ou 3 variações idênticas, porém com cores distintas. Tá? Magno, alguma pergunta? Cara, dentro do assunto, né? Você acha que um dia você consegue fechar essa coleção aí, cara? Nem desejo, porque seria um investimento muito grande. Acho que até dentro da loja a gente tem focos maiores para crescer mais no mercado e trazer mais, de repente ter isso, algumas coisas disso para vender, né? Isso infelizmente é só coleção mesmo, é meu particular. Alguns deles têm disponíveis aí, porque eu tive que fracionar para vender, principalmente os sauditas aqui, eu devo ter, né? Leite, alguma pergunta? Não. Leite sabe tudo, né, velho? Tá sossegado. Vai ficar com dúvida, né? Pedrão, alguma pergunta? Nenhuma. Pra alguém começar, você tem alguma dica? Começar a colecionar? É a questão do foco. O que você gosta dentro da militaria? Você gosta de capacete? Vai no capacete. Mas você gosta de capacete de infantaria, capacete de piloto ou capacete M1? Tem, a M1 dá pra fazer um museu de M1. Então, assim, isso é bem particular, bem restrito da pessoa. Então, é uma pergunta que dificilmente eu vou poder responder como o cara vai fazer. Mas eu posso dar a dica, que é dizer assim, que tipo de peça que você gosta? Se você, dentro desse item, você fala, puta, um monte de coisa. Aí você vai falar, pô, que época que você gosta? Pô, eu gosto do Vietnã. Tá. Mas você gosta de que país? Você gosta dos Estados Unidos, da Austrália ou do Vietnã? Entendeu? Então, assim, você vai fazer um filtro, né? Um país, uma época, uma força, um conflito, um continente, um gênero, deserto, selva, urbano. Então isso é muito particular mesmo, é mais da intimidade ou do gosto que cada pessoa tem quando vê alguma coisa, aquilo que mais atrai. Mas o importante é realmente deixar bem afunilado, porque a variação de produtos é extremamente imensa dentro desse nosso universo e facilmente você pode sair do foco e cometer loucuras, aí não chegar a gastar rios de dinheiro e não chegar a nenhum lugar. Ok? Ok. Alguma consideração?
Eu fico fascinado, né? Um volume como esse. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Reunir esse material deu trabalho, deu despesa, e produzir os vídeos deu bastante trabalho também, porque nosso foco principal é o atendimento comercial. Nunca sobra muito tempo para as nossas coisas pessoais, menos ainda para fazer a gravação de vídeo. Um abraço muito grande aí pro Pedro. Tem paciência de a gente ele que pegar marca, ele serviço. Aparece, pega a gente aqui, faz cara feia e fala: vocês não têm saída, eu tô aqui, vocês vão gravar. Então, alguns dos vídeos a gente faz uma produção, um levantamento de dados bem aprofundado. Alguns a gente já tem bastante informação para tratar do tema, exato, de forma mais descontraída, né? E esse daqui ele foi bem mais técnico. Para eu produzir esse vídeo, eu precisei continuar pesquisando. Vocês viram que sobrou muito uniforme ali, sem identificação, porque não constam etiquetas e às vezes etiquetas em árabe. Árabe pode ser de diversos países, então você consulta consulta outro. Exato, às vezes nem o próprio cara que entende o que está escrito ali consegue distinguir, porque não está o país escrito na etiqueta, né? Então, realmente, esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Os que tem muita informação técnica e apresentam um volume de produto, mas isso me motivou também a organizar, colocar as bandeirinhas, estudar um pouco mais, salvar informação, e eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente, em seguida desse, a gente vem com a novidade, que seria o padrão que sucedeu aí o Shock Chip Deserto 6 cores, que é o DCU Deserto 3 cores, em breve aí, dentro de algumas semanas, tá bom? Se você gostou, deixa um like, visita ali também na nossa página principal, aqui no canto direito, a relação dos nossos parceiros, os canais dos nossos parceiros. Então a gente vai ter ali Farinazo, Coronel Leite, Sargento Lago, Sujo na Lama, Armadeira Outdoors. Aliás, Sujo na Lama, Armadeira Outdoors estão fazendo um projeto bastante especial, que é o projeto Lumberjack. Acho que enquanto a gente está gravando essa terceira episódio aqui do Shock Chip, eles já estão no quinto episódio do Lumberjack, e você encontra versões dos 5 episódios distintas no canal dos dois, tanto no Sujo na Lama quanto no canal da Armadeira Outdoors. Então, Rafa, um forte abraço para você, sucesso no projeto. Flávio também, um forte abraço. A gente espera vocês a participar aqui dos vídeos com a gente, da mesma forma a gente se dispõe aí a estar junto com vocês. Aos outros parceiros que constam lá, os que a gente não relacionou, a gente vai fazer um trabalho com calma para falar um pouco de cada um sempre e ajudar na divulgação, assim como todos vocês ajudam na nossa, tá bom? Então, gente, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, pessoal, boa noite. Pode não ser noite, mas eu acabo falando boa noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela audiência. Valeu. Encerramos o Shock Chip. Porra, mano. Finalmente. Foguete. Pá, pá, pá!